Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente tudo o que você acredita sobre a inteligência humana antiga e sobre segredos que talvez nunca devessem ter sido encontrados. Imagine uma máquina tão complexa que mesmo hoje, engenheiros modernos olham para ela com um misto de fascínio absoluto e um leve arrepio. Não porque ela seja grande e ameaçadora, ou adornada com símbolos rituais, mas justamente pelo contrário, pela precisão impossível, pelo refinamento quase sobrenatural e pela sensação inquietante de que algo não se encaixa, algo que não deveria existir na época em que foi criado, algo que, ao emergir das profundezas do mar, trouxe juntos os ecos de um conhecimento proibido. Esse objeto, hoje famoso como mecanismo de Antiquitera, foi recuperado no início do século XX de um naufrágio romano perto da pequena ilha grega de Antiquitera, no meio de estátuas corroídas, ânforas quebradas e os detritos típicos de uma embarcação antiga. Repousava algo que não parecia pertencer ao mesmo mundo. Uma caixa de bronze, cheia de engrenagens com dentes minúsculos e escalas gravadas com precisão microscópica, e um sistema de rotação tão avançado que especialistas ficaram décadas debatendo como aquilo era possível. Um artefato do século I A.C., um período em que o máximo de tecnologia mecânica conhecida era um moinho simples, um mecanismo de catapulta ou um relógio rudimentar de água, e de repente surge essa máquina, menos uma peça de engenharia tão avançada que, se encontrada sem contexto, poderia ser confundida com um instrumento científico do século XVIII. Essa discrepância temporal provoca uma sensação quase visceral, como se alguém tivesse deixado um fragmento do futuro cair no passado. E talvez seja exatamente isso que torna o mecanismo de Antiquitera tão perturbador. Quando os primeiros pesquisadores tocaram no artefato, ele estava rígido, coberto por concreções marinhas, fragmentado em dezenas de pedaços corroídos. Mas conforme o estudo avançou, radiografias revelaram algo que ninguém esperava: engrenagens internas alinhadas de forma complexa, múltiplas camadas de rodas dentadas e cálculos matemáticos embutidos em cada superfície. Era uma construção que exigia conhecimento profundo de astronomia, geometria, metalurgia e um nível de precisão que parecia incompatível com seu tempo. A função original do mecanismo permaneceu um mistério durante muitos anos, irradiando aquele tipo de suspense intelectual que faz os arqueólogos perderem o sono. Aos poucos descobriu-se que o aparelho era capaz de calcular posições astronômicas, prever eclipses, marcar ciclos lunares e solares, acompanhar o movimento dos 5 planetas conhecidos e, de forma ainda mais impressionante, sincronizar tudo isso por meio de engrenagens interligadas. Era, na prática, um computador analógico astronômico. Mas é exatamente nesse ponto que o mistério se torna ainda mais profundo e desconfortável. Se os gregos realmente tinham acesso a esse nível de engenharia, onde estão os outros dispositivos? Onde estão as oficinas, os registros, os artesãos com habilidades incríveis? Como uma tecnologia tão sofisticada poderia surgir apenas uma vez e desaparecer completamente, como se tivesse sido arrancada do mundo por forças invisíveis? Alguns pesquisadores sugerem que o mecanismo foi fruto de um gênio isolado, talvez um herdeiro direto das tradições de Arquimedes. Outros acreditam em uma linhagem inteira de engenheiros esquecidos, mestres que trabalharam nas sombras e cujos segredos se perderam com guerras, incêndios e destruições de bibliotecas. Mas há, também, teorias mais sombrias, menos aquelas que não costumam chegar às publicações acadêmicas, mas circulam entre estudiosos como um sussurro desconfortável. E se o dispositivo não representava apenas cálculo astronômico, mas algo mais? Algo que poderia ter sido considerado perigoso demais? As inscrições gravadas nas placas do mecanismo, recuperadas lentamente por processos tecnológicos modernos, revelam uma narrativa que não é apenas científica, mas quase ritualística. As escalas descrevem não só posições celestes, mas ciclos de repetição e datas de fenômenos raríssimos. Muitos estudiosos apontam que o dispositivo poderia ter sido usado como uma ferramenta de predição, não apenas astronômica, mas talvez até política, agrícola ou religiosa. Os eclipses, por exemplo, sempre foram vistos com reverência e temor. Uma máquina, capaz de prevê-los, poderia transformar qualquer um em profeta, sacerdote ou governante. E é aí que entra o componente mais inquietante: o poder que esse objeto poderia conceder. Imagine o impacto psicológico, social e religioso que alguém com essa máquina teria no mundo antigo. A capacidade de prever eventos celestes com exatidão absoluta poderia gerar influência, manipulação
e até formas primitivas de controle. E se esse mecanismo tivesse sido considerado perigoso demais? E se sua existência tivesse sido ocultada por razões políticas ou espirituais? O naufrágio de Antiquitera, aliás, sempre levantou perguntas. Por que um artefato tão valioso estava sendo transportado? Quem o encomendou? Para onde estava indo? E mais perturbador, onde estavam os outros? Porque ninguém cria unicamente uma máquina tão complexa, sem protótipos, sem sucessores, sem variações. Cada fragmento encontrado traz a sensação incômoda de que estamos vendo apenas um pedaço de uma história muito maior, talvez uma história que ainda não estamos preparados para entender. Outro detalhe obscuro é o fato de que o mecanismo exibia um domínio de engrenagens que simplesmente não reapareceu por mais de 1000 anos. A tecnologia equivalente só ressurgiu na Europa medieval, em relógios astronômicos gigantes. É como se alguém tivesse apertado o botão de apagar na linha do tempo. Como se uma civilização inteira tivesse sido capaz de construir algo quase impossível e, de repente, tivesse esquecido completamente como fazê-lo. Existe ainda a hipótese de que o mecanismo fosse parte de um conjunto maior, talvez um instrumental científico completo, hoje completamente perdido. Alguns fragmentos adicionais foram encontrados, mas nada que indique o aparelho completo. O que vemos hoje pode ser apenas uma fração de um sistema muito mais extenso, como descobrir uma engrenagem isolada e não perceber que ela pertencia a um relógio monumental. Há também relatos de mergulhadores que encontraram outros objetos metálicos estranhos, próximos ao local do naufrágio, mas que se dissolveram antes que pudessem ser recuperados, corroídos pela água salgada e pelo tempo. Isso alimenta uma teoria ainda mais inquietante. E se existissem dezenas de peças semelhantes, mas todas foram destruídas pela ação do oceano? Quantos segredos foram engolidos pelo fundo do mar antes que tivéssemos tecnologia para recuperá-los? Enquanto estudiosos continuam tentando reconstruir o mecanismo com exatidão absoluta, uma sensação permanece. Algo sobre ele desafia não apenas nossa compreensão histórica, mas nossa intuição sobre como o conhecimento humano evolui. Nada deveria ser tão avançado naquele período, mas era, e por isso o mecanismo de Antiquitera continua despertando o mesmo tipo de fascínio, quase sobrenatural, que sentimos diante de objetos que parecem deslocados no tempo, menos aqueles que desafiam a narrativa tradicional e plantam a semente deliciosa da dúvida. A sensação de que talvez existisse, escondido entre ruínas e sombras, um nível de conhecimento muito maior do que imaginamos. Um conhecimento que se perdeu abruptamente ou que foi silenciado de propósito. O que realmente sabemos é apenas uma parte mínima. O resto continua envolto em escuridão, corroído como o bronze do próprio mecanismo, mas ainda assim pulsando com a promessa de um segredo ancestral. E agora, enquanto você respira fundo e tenta processar o que acabou de ler, lembre-se, há descobertas que mudam nossa percepção, mas há outras que mudam aquilo que acreditamos ser possível. E o mecanismo de Antiquitera pertence à segunda categoria.